fomos buscar um gado longe lá na fazenda e numa dessas eu caí do cavalo. E caí do cavalo mesmo. Literalmente. Literalmente. E nós vamos contar um pouquinho dessa história de um momento de transição, de mudança de rumo, um momento muito importante na sua vida, né, João Paulo? Que foi uma guinada. Me conta um pouquinho dessa história. Tudo bem, Ivan? Realmente uma honra poder ter a sua figura, a sua pessoa aqui, depois de algum tempo, né, que nós gravamos um podcast lá atrás. Contando um pouco dessa história, vou tentar abreviar um pouco. Vem de uma família do direito. Então, meu avô, João Alves Pereira Penha, foi um filólogo, professor de direito comercial na Unesp. Minha avó, Maria Aparecida, também veio da área do direito, da pedagogia. Meu pai é promotor de justiça. Minha mãe é advogada e professora universitária, mestrado, doutorado. E aí, o que aconteceu? Eu acho que eu não tinha muito outro rumo para ir, né? Na época, tudo do direito, né? E eu sempre coloquei na cabeça desde cedo que eu queria ser advogado, ou juiz, ou promotor, porque fui criado, né? Dentro desse ambiente dos livros, biblioteca. Fiz faculdade aqui, na FDF, Faculdade de Direito de Franca, qual nós temos muito orgulho. Me formei em 2008, tava tudo certo. Pelo menos ia tentar ser promotor de justiça, ou ingressar na carreira da magistratura. Tenho a carteira da OAB, nunca usei. Mas na época, Ivan, eu comecei lá atrás como estagiário oficial do Ministério Público, depois fiquei no Ministério Público quase 3 anos depois de me formar, exercendo a atividade jurídica que era necessária para ingressar nos concursos do Ministério Público e do Poder Judiciário. E aí, nesse tempo, durante esses 3 anos, quando foi final de 2009, novembro de 2009, eu sofri um acidente na fazenda. A gente sempre mexeu com propriedade rural também, eu sempre gostei muito de cavalo, de gado, e numa dessas, fomos buscar um gado longe lá na fazenda, e numa dessas eu caí do cavalo. E caí do cavalo mesmo. Literalmente. Literalmente. E aí eu fiquei quase 1 ano de cama, dentro de casa, porque minha lesão foi muito séria, foi uma fratura exposta, fiquei com aqueles fixadores na perna. E eu me lembro muito bem que eu ficava naquela cama de hospital que levantava e abaixava, né? Tinha aquelas manivelas. E fiquei estudando esse tempo todo sem poder sair. Eu só saía da cama pra tomar banho e voltar. E aí foi uma fase de reflexão muito grande. E nesse período, eu tive uma visita de um amigo da faculdade, que é o José Daum de Oliveira, que era muito amigo meu na faculdade. Nós perdemos a conexão, né? Depois de nos formarmos. Ele ficou sabendo do meu acidente, foi me visitar. Nós nos aproximamos de novo. E ele já era do ramo da construção. Ele já construía desde 1978. Eu comentando com ele, nossa, eu tô cansado de estudar, não consigo, eu não quero ficar parado, não quero ficar sem mobilidade, eu quero ser livre, eu quero andar, eu quero sair. E aí surgiu a ideia, ele me chamou para entrar nos empreendimentos, para abranger uma parte maior de investimentos, de empreendimentos junto com ele. E foi aí que nós fundamos a Copenhague, em agosto de 2010. Que legal. Legal, né? E aí nós começamos a fazer apartamentos menores. E aí nós fizemos o Atlântico Norte, que é um prédio de 7 andares, com 20 apartamentos. Depois fomos pro Dimos, que é um prédio com 46 apartamentos, com 14 pavimentos. Depois fomos pro Champs-Élysées, que é um prédio também com 48 apartamentos, com 15 pavimentos. Depois viemos pro Vila Franca, que é um prédio com 27 pavimentos, já quase o dobro do Champs-Élysées. Prédio com 72 apartamentos, uma arquitetura muito diferente, moderna. Nesse meio tempo surgiu a White House, que é uma outra empresa própria, que veio fazendo obras menores, né? Viemos com o Le Mans, com o Quebec, com o Montreux e outras obras menores, inclusive estamos entregando o Montreux agora no final do ano. Essas outras obras todas entregues. E aí viemos em 2023 com o Demarc, Copenhague Demarc Chateau, que é um marco na cidade de Franca. Finalizamos a fundação agora e vamos começando a subir a torre. Uma torre de 31 pavimentos, muito ousada, projeto super diferente, todo em vidro, elevadores panorâmicos, muito legal. E aí nesse meio tempo, há 3 anos atrás, eu decidi também fundar a Paradise, que é uma empresa voltada para condomínios horizontais. Esse ponto aqui é interessante, que me chamou inclusive muita atenção recentemente, quando eu comecei a ver toda aquela movimentação de bastidores, de Zezé de Camargo e tudo mais. Eu não estava entendendo muito o que estava acontecendo, mas eu lembrei que naquela ocasião do podcast você havia comentado sobre a possibilidade de fazer um condomínio em Rifaina. Eu falei, gente, tá chegando. E é um marco, porque você tá rompendo uma barreira que existe em Rifaina com relação ao mercado de luxo, elevando o patamar. E o Zezé entrou como investidor, como sócio. Como é que foi? Essa história é muito, muito legal, né? Nós entramos nesse projeto de Rifaina há 4 anos atrás. Uma área super legal, uma área super nobre em Rifaina, muito privilegiada. Enfim, o projeto tem inúmeras características
características e um conceito único realmente que veio para quebrar o paradigma de tudo que existe em Rifaina, de tudo que existe no sentido de condomínios horizontais, verticais e de infraestrutura e estrutura para um condomínio exclusivo realmente de luxo, que vai elevar o patamar da cidade de Rifaina. Então é um projeto que, se eu for contar cada detalhe dele aqui, nós vamos demorar bastante tempo. Não precisa. Esse aqui, ó, é o book do empreendimento. Então, inclusive, depois, né, quem tiver interesse tem a maquete. Mas adiantando que eu fiquei surpreso de ver toda a infraestrutura. Primeiro que ele tá ali localizado numa posição estratégica de frente ali para a cidade de Rifaina. E tem campo de golfe. Tem muita tudo coisa ali. lá. Assim, para resumir um pouquinho, depois eu volto na parte do Zezé aqui. Para resumir, nós temos uma parte de quadras, dividimos o lazer, são 20 mil metros de áreas verdes e de lazer, que é a parte das quadras. Tem a quadra de tênis, as quadras de beach, quadra de areias, poliesportiva, uma estrutura de bar, vestiários para atender essa parte. Temos uma segunda parte que é uma estrutura com um lago artificial, com piscina com bar molhado, com lounges de areia grandes, super legais, com lareiras, lounges secos, espaço kids, mini campo de golfe, vestiário para atender essa parte de estacionamento. Uma das piscinas tem 70 metros de borda infinita. Temos uma piscina em cima no rooftop de 20 metros que cai embaixo. Todo esse espaço com lareiras. Tem umas quadras de areia embaixo com uma praia. Nós temos quase 400 metros de orla. Então tem uma praia privativa muito grande. Tem uma marina que é exclusiva do condomínio. E o conceito do condomínio que é um condomínio para os moradores. É um condomínio exclusivo para os moradores, com acesso restrito. E aí a questão do Zezé, no ano de 2024, nos encontramos no começo de um ano através de um amigo, e aí surgiu, em conversa com o Zezé, num almoço, a possibilidade dele entrar no empreendimento de alguma forma. E aí, conversando com o Zezé, João Paulo, eu não sou garoto de propaganda. Imagina um homem na situação do Zezé, o maior artista do Brasil, na posição dele. Falou, não, João Paulo, se eu for entrar, eu entro de cabeça mesmo. Tanto é que ele pesquisou, a equipe dele pesquisou, e nós negociamos durante um ano. Conseguimos finalizar a negociação. O Zezé entrou como parceiro, realmente investidor no empreendimento, faz parte do empreendimento junto com a gente. E essa é uma honra, né? Eu achei fantástico, eu acho que tem tudo a ver. E quem te conhece sabe da sua assinatura, tudo que ele faz, tem muito amor envolvido. Te agradeço muito, a gente realmente faz com muito carinho. Você pega, por exemplo, um projeto desse, de Rifaina, são quase 5 anos de trabalho pra gente começar, pra gente lançar o condomínio. Então, só de projeto, um empreendimento desse demanda 8 engenheiros, né? Vários estudos, vários projetos, são mais de 15 projetos, desde drenagem, terraplanagem, sinalização, urbanístico, as obras civis, toda a parte hidráulica, elétrica, enfim, uma enormidade de projetos complexos que tem que se harmonizarem e a gente conseguir chegar num resultado de maior perfeição possível. Muito bom. É de tirar o chapéu todo o trabalho que vocês fazem. E eu queria te agradecer mais uma vez pela oportunidade de conversar com você e passar todas essas informações para quem nos segue. Eu que te agradeço, Ivan. Muito obrigado pela parceria, pela gentileza de sempre, por ser esse cara fantástico, tão solícito. É um prazer, pode contar conosco sempre, sempre.